Olá, eu sou o Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja bem-vindo. Nessa videoaula, eu vou estar abordando, dentro do tema Geometria Analítica, o cálculo da distância entre dois pontos em um gráfico cartesiano. E também vou estar lidando com a equação da reta em um gráfico cartesiano. Se você quer se preparar gradativamente para concursos públicos, para vestibulares ou para o Enem, essa é a hora, esse é o momento de você aprender um pouquinho mais na matemática. Venha comigo! Antes de entrar no cálculo propriamente dito da distância entre dois pontos, eu vou fazer uma pequena revisão da localização de pontos no gráfico cartesiano. Nesse caso aqui, olha, sempre que a gente falar de gráficos, esse eixo horizontal, eixo X, a gente chama de eixo das abscissas, e esse eixo vertical, eixo Y, a gente chama de eixo das ordenadas. Então, é eixo das abscissas e eixo das ordenadas. E, no caso aqui, para localizar um ponto nesse gráfico, é simples. Basta que você olhe o primeiro número que aparece aqui no par ordenado sempre se refere ao X e o segundo se refere ao Y. Por quê? Porque no abecedário o X vem antes do Y. Então, toda vez que eu for localizar um ponto no gráfico, esse primeiro valor se refere à abscissa, ao eixo X. Então, eu vou colocar aqui o 4 no eixo X, no eixo das abscissas, porque esse ponto tem dois endereços, um para o eixo X e outro para o eixo Y. O endereço para o eixo Y, a ordenada desse ponto, é o menos 2. Esse menos 2 eu vou colocar no eixo Y. Então, onde esse ponto A está localizado? Na altura 4 do eixo X, olha aí, ó. Aqui a retinha em preto partindo do 4. E no menos 2 do eixo Y. Olha aqui a retinha chegando no menos 2. Esse ponto está localizado de tal forma que se eu subir, eu chego no 4 do eixo X, das abscissas, menos 2 do eixo Y. Essas são as coordenadas desse ponto A. Agora, vou localizar mais um ponto B, onde a abscissa, o X dele é 0, e a ordenada, o Y dele é 1. Então, nesse caso, olha que esse 1 se refere ao Y, a ordenada. Olha o 1 aqui. E se eu olhar em relação ao eixo X, se eu ligar lá no eixo X, ele chega na onde? Ele chega no 0, na origem. Agora nós vamos aproveitar e já calcular a distância entre esses dois pontos, que são A e B. Como que eu vou calcular essa distância? Olha, em linha reta, do A até no B, do B até no A, essa retinha de vermelho aí, nos dá a ideia de quê? De que a gente tem aqui um triângulo retângulo. E para o caso de triângulo retângulo, o cara chamado Pitágoras nos deu um teorema muito bacana, né? O teorema de Pitágoras, que diz: o quadrado do lado maior, que é a hipotenusa, tem que ser sempre igual ao quadrado dos dois catetos somados. Então, nós sabemos aqui que esse lado maior, que a gente chamou de AB ao quadrado, precisa ser exatamente igual ao quadrado dos catetos, dos lados menores do triângulo, que são esse aqui, que mede 4. Por que 4? Porque foi da altura 0 até a altura 4, o comprimento dele é o quadrado, mais esse aqui que mede 3. Por que 3? Porque nós temos 3 intervalos, olha, 1, 2, 3. 2 para o lado negativo, mais 1 para o lado positivo, 3. Ah, mas por que estão aqui esses números com sinais negativos e aqui só tem positivo? Porque nós estamos tratando de módulo. Módulo é medida. E, por exemplo, você nunca diz, minha casa tem 10 metros negativos de comprimento. Sempre medida de comprimento. Nesse caso, é positiva. Então, por isso que deu 3. 1, 2, 3. Agora, nós vamos efetuar os cálculos. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Juntando 16 mais 9, 25. Aplica-se a radiciação, porque ela anula essa potenciação aqui. E nós vamos ter AB igual a 5, a distância do ponto A ao ponto B é igual a 5. Ok?
Quando os pontos estiverem na vertical, aí, meu amigo, aí é muito simples. Basta contar os intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância do ponto A ao ponto B é de 5. Porque o ponto A está situado em relação à abscissa, em relação ao x0, ó, se você ligar ele lá, ele chega no 0. Em relação ao eixo y, ele está exatamente em cima do 3. O ponto B está com relação ao eixo x na altura 0, no rumo 0, olha, se você ligar ele aqui, ele chega no 0. E em relação ao eixo y, ele está no rumo do menos 2. Então, essa distância daqui aqui, ó, é muito simples. Quando você conta os intervalos, aí vai dar quanto? 3 do lado de cima, 2 do lado de baixo. 5 é a distância do A até no B. Também é muito simples quando os dois pontos estão na horizontal, seja aqui em cima do eixo ou não, mas é muito simples. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, que o ponto A é 1 e 0, ele está na altura 1 do eixo x e na direção do 0 do eixo y, e o ponto B é 4 e 0, né? Nós temos 3 intervalos entre eles, então nós sabemos que a distância de A até NB é 3. Para ajudar na fixação do conteúdo, vou resolver um problema que caiu na Universidade Estadual de Minas Gerais, que diz: na figura abaixo, tem-se representada em um sistema de coordenadas cartesianas a trajetória de um móvel que parte da cidade A e vai até a cidade D, passando por B e C, sendo os 4 pontos pertencentes à reta da equação 5x menos 3y menos 15 igual a 0. E B e C, os pontos de interseção com os eixos coordenados. A distância entre as cidades B e C é de raiz quadrada de 34 km, 6 km, raiz quadrada de 29 km, 8 raiz quadrada de 2 km. Então, nesse problema, o que está sendo pedido? Está sendo pedido a distância entre as cidades B e C, entre os pontos B e C. E nós podemos observar aqui que essa distância de B até C, ela está entre os pontos B e C que pertencem a essa reta de equação 5x menos 3y menos 15 igual a 0. Vou aumentar um pouquinho o espaço aqui. Nós podemos encontrar por meio dessa equação as coordenadas desses pontos. Isso vai nos ajudar. Por exemplo, esse ponto B, se eu ligar ele ao eixo x, ele chega onde? Ele chega aqui na origem, no 0, onde houve 0 de deslocamento para a direita ou para a esquerda. Ele está no rumo do 0, na direção do 0. Então, eu posso dizer que a abscissa desse ponto B é 0, que o x desse ponto B é 0. E isso me permite substituir o 0 aqui, 5 vezes 0, 0, nem mencionei aqui, fica menos 3y menos 15 igual a 0. Menos 3y igual a 15, multiplicando por menos 1, eu vou ter 3y igual a menos 15, inverteu os sinais, né, em ambos os lados da equação. Y igual a menos 5, porque 3 vezes menos 5 dá menos 15. E aí, então, a ordenada desse ponto é menos 5. O y aqui é menos 5. E com relação ao ponto C, eu já sei que a ordenada dele é 0, porque se eu ligar isso aqui ao eixo y, chega na altura 0. Então, eu vou substituir esse y por 0, 3 vezes 0, 0. Vai ficar 5x menos 15 igual a 0. Por quê? Porque 3y, eu substituí o y por 0, terminou em nada, não influi nem contribui, então nem mencionei ele aqui. 5x igual a 15, porque eu troquei o 15 de lado da equação, ele foi positivo. 5 vezes quanto que é 15? 5 vezes 3. Então, a abscissa do ponto C é 3. Com isso, nós podemos utilizar o quê? Sendo que nós temos um triângulo retângulo. O teorema do cara, o teorema do Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, BC ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, porque aqui o módulo, a medida desse lado é 5, daqui aqui é 5, mais 3 ao quadrado, que esse lado é ao quadrado. Então, BC ao quadrado é igual a 25 mais 9. 25 mais 9, 34. A potenciação anula a radiação e vice-versa. Alternativa correta, letra A.
Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se aí no canal Matemática Simples e Prática e acompanhe as próximas. Se você já é inscrito, eu gostaria muito que você deixasse aí a sua sugestão para novas videoaulas, o que você considera relevante, importante para ser trabalhado, para que você tenha êxito aí nos vestibulares, no Enem ou nos concursos públicos, ok? Bons estudos!